Olá, bem-vindos a mais um Se Convida. A gente está aqui feliz e sorridente porque a gente estava cantarolando, mas também porque a gente está com uma convidada super especial, que é a Verônica Bonfim. E nesse mês de outubro, né, mês das crianças, e a gente aqui juntas, a gente que vive criando coisas para crianças, Sim. conseguimos nos reunir nesse mês, é muito especial estar aqui com a Verônica. Eu vou começar falando um pouquinho, uma pequena biografia da Verônica. O que eu gosto mesmo é de deixar que o convidado fale ao longo da nossa conversa sobre esse resumão que a gente faz no início. Verônica Bonfim é artista brincante multidisciplinar, cantora, compositora, atriz e escritora de 2 livros infantis publicados: A Revolução da Teresa, A Rainha Quilombola, de 2022, e A Menina Aquila e Seu Tambor Falante, de 2016, que recebeu o prêmio Escritas Pretas 2022 e o prêmio APTR como melhor espetáculo infantil de 2021. Sim, porque esse livro foi adaptado para um musical, idealizado e protagonizado pela Verônica, com roteiro, texto e direção artística dela também. A Verônica, como atriz, acabou de ser indicada para o prêmio de atriz coadjuvante pelo Na Palma da Mão, que ela faz a mãe da Leci Brandão. Sim. Esse trabalho também rendeu o prêmio Destaque Musical Rio, na mesma categoria. Foi a primeira Mamãe Noel negra no audiovisual. Foi linda essa série, né? Linda. A Liga do Natal, passou na Globo e agora está no Globoplay e YouTube. Protagonizou o musical Vozes Negras em 2022, um outro circuito lindíssimo, né, que Sim. aconteceu aqui. E o musical Elsa em 2018. Também podemos ver Verônica no elenco da série 3% na Netflix, no Dom na Prime Video e Amor na Minha Vida na Star Plus. É uma das vozes que narram o audiobook sobre a vida de Marielle Franco, ao lado das artistas Gira Paz e Gabriela Lohan, além de Zélia Duncan. Tá bom pra vocês? Ai, ainda falo muito mais. Eu tô tão empolgada com essa convidada de hoje que eu esqueci de um negócio que... Esse convida não vive sem o quê? Sem brinde. Vamos começar de novo. Oh, meu amor. Bem-vinda. Coisa mais linda. Simone. Mas... Vou brindar e vou mentalizar ao seu futuro programa na Globo, na Record, sei lá, em alguma emissora. Gente, se convida. E você com certeza vai estar lá dando entrevista mais uma vez. Que chique. Bem luxenta. Sim. Vamos começar por onde? Vamos começar de trás para frente? Bora. Então vamos falar de Leci? Vamos. E também, né, que coisa boa falar de Leci nesse Sim. ano de 80 anos dela. Né? 80 anos dela, 80 anos dela, 55 de carreira. Nossa griot do samba, uma mulher que é tão incrível, tão imensa, né, Cí? A contribuição dela para a música popular brasileira e para além, né? Para a política brasileira, porque ela vem fomentando, né? Todas as pautas que Dona Leci defende, desde sempre, na verdade, né? Desde quando ela começou a compor, ela sempre defendeu as pautas que hoje, legislando, ela consegue também colocar em prática, né? Sim. Então é uma mulher admirável demais. Eu estou muito honrada de poder estar no espetáculo, na Palma da Mão Musical, interpretando a mãe de Leci Brandão, a Dona Leci com Y. Isso é uma das delícias dessa história, né? Sim. A Dona Leci com Y. Com Y. Né? Leci de Assunção Brandão. E como veio esse convite, né? Como que aconteceu? Como que entrou essa personagem na sua vida? Que ligação que você já tinha com a Leci antes desse trabalho? Então, a ligação, vou começar bem do início, que é minha mãe, lá em casa, assim, meu pai, eu venho do sul da Bahia, fui criada, nasci e criada no sul da Bahia, e minha família sempre ouviu muita música popular brasileira, música boa. E eu lembro de papai, ele tinha muito bolachão, muito LP de sambas do Rio de Janeiro. Ele ouvia Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, ele era louco, Benito de Paula, Fundo de Quintal. Dona Leci Brandão estava sempre presente lá em casa. Ele ouvia Alcione, que não é do Rio, é Maranhão, mas ela também já estava no Rio, né? Clara Nunes, que é mineira, mas também já estava no Rio, fazendo samba no Rio. Então, lá em casa foi permeado desses sambas, né? E Dona Leci, eu lembro de minha mãe falar muito dela. Sempre falar que admirava muito ela como pessoa, como ser humano e como cantora, compositora. Minha mãe, minha filha, ela compõe muito, ela toca também, ela toca percussão, ela toca tantã. E eu lembro muito desse lugar, dessa mulher admirável pela minha mãe. Corta para, depois que eu já sou mais velha, que eu me envolvo com teatro, com música, eu começo, há uns 8 anos atrás, fomentar um sonho de falar da Dona Leci nos palcos, no teatro. Porque eu achava muito injusto a gente já ter vários musicais sobre Clara Nunes, Alcione e Elza. Eu fiz o Elza musical também, né? Que para mim foi uma grande honra também poder falar da Elza
com ela em vida, mas eu achava uma grande injustiça o Brasil ainda não ter feito um musical para falar de Leci Brandão. Eu falei, eu quero escrever sobre ela, eu quero escrever sobre essa mulher, eu preciso falar sobre isso. Só que aí eu escrevi um argumento com ficha técnica, tudo bonitinho, mas nunca tive condições, nunca tive tempo. Faltou tempo. Corta para 8 anos depois, eu recebo um convite do Bruno Mariozzi, do Luiz Antônio Pilar, né, nosso diretor, convidando para fazer parte de um projeto que eles tinham acabado de aprovar na lei. Paulo Gustavo foi no Foca, não lembro bem, para falar sobre Leci Brandão. Eu falei, oi? E o Bruno Mariozzi, ele já conhecia ele porque eu trabalhei no Elza com a Duda Maia, que é uma grande parceira dele nos projetos dela. E ele falava sempre, poxa, eu ainda quero trabalhar com a Verônica, eu ainda quero trabalhar com você, um dia eu te chamo, vamos fazer coisas juntos. E aí ele falou, um dia ele me ligou, nega, chegou a hora, vamos trabalhar junto? Eu falei, opa, o que tem de bom? Ele, aprovamos um projeto. Eu falei, que lindo, de quê? Ele, um musical. Eu falei, olha que legal, sobre quem? Leci Brandão. Nossa. Então, sim, eu acho que os sonhos têm força, né? Engraçado que a gente vai plantando sementes até sem perceber, né? Eu acho. Eu acredito muito nisso, assim. De alguma maneira a gente joga a nossa energia pro universo. E acho que a ancestralidade tem me abençoado muito, viu, gente? Porque eu me sinto muito abençoada. Sortuda não, porque nunca é sorte, sabe? A gente trabalha muito, né? Muito trabalho. E a gente projeta energia nesses nossos sonhos, né? Então, para mim, não era importante que eu escrevesse. Era importante que eu pudesse estar em cena falando dessa história. Se sou eu ou não, que bom que eu estou no projeto. Importante é falar da Dona Leci. E é lindo, assim, essa sua fala, né? De desprendimento de vaidade mesmo. Porque... mais importante nem sempre é o que a gente escreveu, mas como a gente vai fazer parte daquela narrativa que vai homenagear aquela pessoa importante pra gente, né? É isso. Então, você não está abrindo mão de ser a autora, você está contribuindo para que essa narrativa vá para a rua, né? Sim. E que contribuição, porque você foi indicada para o APTR 2024 de melhor atriz coadjuvante. Nossa, né? Que honra, né? Ser indicada num prêmio que é um dos maiores prêmios de teatro do Brasil, numa narrativa. E eu acho também, eu acredito muito nisso, que essa narrativa, quando a gente vai para a sala de ensaio e coloca esse texto, essa história, que é um texto lindo do Leonardo Bruno, com adaptação de Pilar, Luísa Lorosa e Lorena Lima, que é a equipe criativa e direção, quando vem para o nosso corpo, a gente também reescreve essa história. Você não acha assim? Sim, total. Eu acho que a gente acaba reescrevendo um pouco, porque é parte das nossas vivências também, né? E eu me identifico muito com a Dona Leci. A gente tem uma história muito parecida. Aliás, eu só existo porque ela veio antes, né? Abrindo esse caminho, pavimentando esse chão onde hoje eu piso com muito amor, respeito e muito cuidado. Então, e o ator, né? O papel do ator dentro de uma narrativa é muito fundamental para como que aquilo tudo que o roteirista, o dramaturgo escreve vai ganhar corpo. Sim. Né? Porque às vezes a gente escreve e por algum motivo aquele corpo não ganha a força da palavra, ou ao contrário. Verdade. Às vezes aquele corpo dá mais força para nossa palavra. Verdade. Que é o que eu vejo que aconteceu nesse espetáculo. Assim. A gente sabe da relação da Leci com a mãe, mas a força que você traz para essa figura materna dentro do espetáculo, eu realmente estou arrepiada. Assim, cada vez que eu penso... Obrigada. Eu volto e eu choro nesse programa. Mas cada vez que eu penso, eu me emociono muito por isso, né? Porque às vezes a gente não olha para quem está nos bastidores, né? Sim. E os artistas têm muito background, às vezes, para poder conseguir seguir na sua trajetória. Né? E eu acho que a mãe de Leci, né? A Dona Leci com Y, é muito esse lugar. Ela foi fundamental. Ela, na verdade, Leci, ela sempre fala que a mãe dela é a pessoa mais importante da vida dela. E foi quem ensinou tudo para ela, tudo que ela deve à mãe, né? Me inspirei na minha mãe porque eu repito a mesma coisa que a Leci falou da mãe, eu falo sobre a minha mãe, né? Tudo que eu sou e que eu quero ser, enfim. Eu quase dei um spoiler aqui agora. Olha aqui, ó. Não, vamos ver, tem coisa boa vindo aí, tá? Vai render mais coisas sobre isso. Agora o spoiler veio aqui assim, ó. A Dona Leci tá fazendo 80 anos, e aí então, são várias homenagens ao longo do ano, né? Muita gente homenageando, e a gente também quer homenagear, né? Então vai vir coisa boa aí. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, sobre premiação, eu ganhei o Prêmio Musical Rio sobre esse trabalho, também como melhor atriz coadjuvante, e o APTR foi indicada, que pra mim já é muita coisa, ao lado de artistas, inclusive globais, que eu
cresci assistindo na televisão, então imagina pra mim. Mas eu acho que o maior prêmio mesmo, além de fazer parte desse projeto, né, o que eu sempre sou muito grata, eu falo muito sobre isso, agradeço muito a Pilar, Bruno e toda a equipe, né, por me permitirem contar essa história e somar com esse projeto. Mas eu acho que o maior prêmio foi quando a Dona Alessi foi assistir a gente. Imagina. Porque eu tava com muito medo, porque é uma história que eu tenho muito cuidado, é a mãe dela. Imagina, e eu não sou mãe, né? Mas eu falei, vou me inspirar na minha mãe, nas nossas mães. Mas você tem uma relação com a sua mãe, né? Tenho, muito linda, muito próxima também. Minha mãe me encoraja em tudo, enfim. É uma mulher que eu admiro demais, demais, demais. Falei, vou me inspirar nessa grande força que é a Dona Zil, que é minha mãe, a Dona Maria, que todo mundo conhece por Dona Zil. E quando ela foi assistir, Simone, mas ela chorava, a Alessi Brandão, ela chorava muito, ela ficou muito emocionada, e por várias vezes ela me abraçava, falando o quanto ela estava muito tocada, que ela passou a peça inteira chorando porque ela viu a mãe dela em cena, ela viu a energia da mãe ali. Ela falou, minha filha, você nem conheceu minha mãe, como é que você conseguiu trazer... Aí me pediu bênção no palco. Então eu acho que isso pra mim, pra um ator, pra um artista, pra uma atriz, é o maior prêmio que você pode ganhar. Prêmio, né? Porque assim, mais do que o público conceber e aceitar e ficar tocado por aquela história, é a própria artista homenageada em vida ser tocada e atravessada por aquela história. E pela mãe dela, quando ela falou isso, eu falei, ufa, missão cumprida. Agora eu posso seguir tranquila. Posso seguir tranquila. E assim, ela me abençoou. E eu tenho certeza que a Dona Alessi com Y também me abençoou para eu poder fazer esse trabalho com tanto cuidado. Eu não tenho dúvida, eu pedi licença todos os dias. Até hoje eu peço licença quando eu entro em cena a ela. Mas tá belíssimo mesmo. Quem ainda não viu, segue no Instagram, Na Palma da Mão, o musical. Sim. Porque realmente tá incrível. Todos os atores completamente entregues, assim... Uma cenografia linda, uma equipe linda. Tayo Hanna, que faz Alessi, o Sérgio Kaufmann, que faz o Exu, o Zé do Caroço, o pai dela, e agora está sendo substituído por Matheus Dias. Enfim, é uma equipe muito, muito rica, né? A Luísa Lorosa, que fez a direção de movimento, Arifan Júnior, que é um músico aqui do Rio maravilhoso do Auerê. Fez a direção musical, enfim. A Lorena Lima, que fez assistência de direção com Pilar, de uma sensibilidade também incrível. Enfim, é um trabalho que eu acho que tem uma simbologia muito grande, o cenário, né, da Lorena Lima também. O cenário é belíssimo. Enfim, eu acho que é um trabalho que tem muito para caminhar ainda, né? A gente teve indicação do Shell. O Pilar ganhou o prêmio Shell com melhor direção e teve indicação para a Luz também, com a Dani Sanches. Eu acho que é um trabalho, Sérgio Kaufmann foi indicado a melhor ator no Shell também, então eu acho que é um trabalho que ainda tem muito para circular. Sim. A gente está circulando agora com o Palco Giratório, que é um projeto do Sesc, e é lindo, sim, porque a gente viaja o Brasil inteiro a um preço popular, ou gratuito, o preço muito acessível. Então a gente acabou de vir de Garanhuns, interior de Pernambuco, foi para Poços de Caldas, Minas, foi para Campo Grande, Mato Grosso. Então assim, circulando em espaços onde a gente sabe que não é fora do circuito teatral, né, nacional. Então eu acho que é bem bonito uma narrativa negra super potente. Super potente. É muito bom, assim, a gente tá num momento de conseguir colocar essas narrativas, especialmente homenagear esses nossos ancestrais vivos, né, de forma que eles possam viver essa emoção, que eles permitem a gente viver contando as histórias deles, né? Então, vida. É um ciclo quase mágico, né? É trabalho, a gente sabe que é muito trabalho, que a arte no Brasil é muito difícil, a gente é muito mal remunerado em diversas circunstâncias, mas para além disso, tem uma coisa assim que nos envolve dentro dessa atmosfera de compromisso com a nossa ancestralidade, que realmente é algo que não dá para explicar. Não, para mim é missão, é algo que realmente está para além, porque se a gente for pensar na dificuldade que é a vida do artista brasileiro, ainda mais nós negros, artistas negros, LGBTs, enfim, ou indígenas, eu acho que é guerrilha todo dia, né? É uma guerrilha diária. Artista de teatro, então, meu Deus do céu, são horas de dedicação, de mergulho, de pesquisa. Se a gente for contabilizar, a gente realmente não é remunerado por isso, mas eu acho que tem uma compensação, que é isso que você está falando, né? A gente está falando dos nossos, né, de pessoas que pavimentaram esse espaço, esse chão para a gente chegar. E acho que não tem nada mais importante hoje, sabe, do que a gente contar as nossas próprias histórias a partir dos nossos corpos. Isso é muito importante, politicamente falando agora, né? Se a gente está discutindo uma pauta de gênero e raça no país e a gente precisa avançar sobre isso, eu acho que não tem nada mais importante do que pessoas negras contando, narrando, escrevendo e protagonizando as suas próprias histórias. A gente pode fazer isso, né? Então, eu acho muito bonito poder ter falado. Eu fiz Orfeu, depois eu fiz Elsa, fiz Marielle no teatro e agora Dona Alessi. Então são histórias que para mim são muito fortes, me representam, essas mulheres me representam. Então eu sou muito abençoada mesmo assim, fico muito honrada e muito feliz. Que bom
É. Que venha mais, Que né? venha mais. E a gente começou de trás para frente falando do Na Palma da Mão, Sim, mas duas carreiras suas se cruzam muito, né? A atriz com a cantora. sim, Você, né, você tá sempre envolvida em musical, sim. sempre juntando de alguma forma esses seus multitalentos. E como a gente está no meio das crianças, agora eu queria falar um pouco de Aquiles, Tá, né? Que além de juntar esses seus dois talentos, sim, atriz e cantora, também traz antes a literatura, sim, que é a menina Aquiles Seu Tambor, sim. que inspira. O espetáculo nasce dessa sua literatura. É um Sim. livro que você publicou na Nandiala, né? Nandiala Livros com a E Iris. em 2016, Sim. e que você adaptou em 2000 foi na pandemia? Foi na Um pouquinho pandemia, antes. foi um pouquinho antes da pandemia, só Foi que a gente 2020, estreou né? na pandemia online. Foi. Foi lindo. Queria que você falasse um pouco, contasse um pouco pra Falo. gente como é que foi essa transição, né? Porque você que fez toda a parte de adaptação, né? Sim. Você escreveu a A história e depois vem dramaturgia a e as dramaturgia. músicas. Como Sim. que é isso, assim? Você quando escreveu a literatura, já pensou essa dramaturgia? Não. Ou aconteceu depois? Foi depois. Na verdade, sim. Quando eu resolvi escrever esse livro, foi em 2014 para 2015, eu parei esse livro numa noite só, de uma vez só. Claro, sofreu adaptação, revisão, óbvio, Uhum. né? Eu fiquei 1 ano tentando editoras para lançá-lo e não conseguia nada, todo mundo dizia não. E foi numa época, a gente tem que pensar nesse espaço temporal também, 2016, 2015 para 2016, eu não sei se você lembra, mas não tinha muitas editoras que publicavam negros Não. e nem histórias negras. Eu Ainda não existia a Malê, ainda não eu publiquei existia. o Peixe de Abril em 2016 de forma autônoma. Foi autônoma, né? Sim. O que tinha na roda ou era porque era um rolê independente, Sim. completamente autônomo, ou era a Nandiala Livros, que existe desde 2015. Uhum. Ela nasce em 2015, se eu não me engano, ou 2012. E aí eu lembro que uma amiga minha falou assim: nega, bota o pé no chão, tira o sapatinho, não vai publicar, é uma história preta, é pra falar de África, ninguém tem interesse nisso, ou você procura uma editora preta que queira, senão você não vai conseguir. Foi quando eu... Tinha a Masa, né, edições, A Masa publicava algumas coisas, e a Palas, que apesar de as proprietárias serem brancas, né, publicava livros sobre orixás, são as mais antigas, São as assim, mais que tinham na antigas. época, mas eram muito concorridas e acabavam publicando muita gente de fora também, né? Era. E os autores como o Sônia Rosa, o Júlio Emílio, Sim. esses autores que já estão há mais tempo no mercado. Sim. Bem lembrado, sim, obrigada. Mas eram poucas, não tinham muitos autores, não é que não tinham muitos autores, não tinham muitos autores publicando. Então eu estava muito ali solitária, sem conhecer muito bem esse lugar, mas eu queria lembrar que, assim, eu começo pela palavra. Eu, com 13 anos, eu começo escrevendo poesias, porque eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de me comunicar, de falar. Hoje falo mais que homem da cobra. Toda vez que eu lembro como eu era tímida também, Meu Deus. Quem me viu na infância ninguém não acredita, né? Mas eu tinha tanta vergonha, Carol, era tanta vergonha assim, que eu só conseguia me expressar escrevendo. Então eu começo pela poesia, até que vem o violão e vem a música. A atriz começa em casa brincando com vários personagens, mas eu nunca entendi que aquilo era ser atriz. Eu criava personagem para minha mãe rir, minhas irmãs, para fazer graça em casa. Quando eu venho para o Rio, que eu começo a buscar o teatro para trabalhar uma expressividade em cena como cantora, mentira, era tudo desculpa, porque eu já estava querendo aquele palco e eu não sabia. E aí diz, né, que o bicho da coxinha te mordeu, o bicho da coxinha me mordeu, mas me mordeu tão forte que hoje eu me entendo como um artista brincante, assim, porque é o Jelly, o griot, que usa diversas ferramentas para contar aquela história. Eu me sinto assim. Eu uso de várias ferramentas artísticas para contar, eu sou uma contadora de histórias. E aí a cantora e compositora, ela está a serviço da atriz hoje, muito mais do que o meu trabalho como cantora de barzinho, que eu já fiz muito, de shows, porque eu acho que hoje a atriz, ela me abraçou talvez mais, tive mais espaço também como essa intérprete, e acabo levando para o musical, porque aí ali eu consigo usar todas as minhas ferramentas da capoeira, da brincante em cena. E aí o livro, quando a Nandiala é a única editora que me diz sim, e aí eu lanço. Só que quando eu já escrevi pensando em ser um musical. Eu falei, eu quero escrever uma história, porque a gente não se vê em cena. Sim, eu falei, eu quero escrever uma história que eu possa me ver em cena. E eu começava a imaginar uma menina com um tambor, porque sou apaixonada por percussão. Mas começou muito de brincadeira quando eu conheço a neta do Carlos Mu, que é um etnólogo, enfim, um panafricanista, meu mentor intelectual, meu amigo. A netinha dele tinha 2 anos, e eu brincando com ela um dia, eu falei, tia, vai escrever uma história para você. O nome dela é Aquiles. Ela olhou pra mim e falou, vai, tia. Séria, de 2 aninhos. Vai, tia. Meu Deus, vou. Eu voltei pra casa com essa
incumbência. E aí Aquile nasce dessa brincadeira com Aquile, mas também eu acho, Cid, um sonho meu de infância, de me ver nos livros, de De me alguma ver maneira em já estava cena. tudo aí dentro, Já né? estava tudo dentro. E aí, quando eu lanço o livro, a primeira coisa que eu penso é: agora eu preciso transformá-lo no musical que eu sempre quis. E aí, 3 anos depois, eu consigo uma parceria com uma produtora no Rio, depois de tantos nãos. Uma me diz sim, que é a Baluarte Cultura, que se associa à minha Ou de Casa, né, minha produtora, e a gente consegue um edital do Oi Futuro. No meio do caminho vem a pandemia. O projeto fica parado, é adiado por 3 anos. Quando chega a pandemia, eles falam: a gente quer agora, vamos fazer na pandemia mesmo. Já estava defasado o orçamento, cortou 30% do orçamento, mas eu falei: tá bom, mas vamos fazer assim mesmo, mas vamos tirar do papel. E aí a gente fez de forma online, porque eu não tive coragem de colocar público. Aí houve até uma pressão da prefeitura e do próprio edital para que a gente abrisse para o público. Eu falei: não vou fazer isso, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu não deixaria meu filho ir ao teatro hoje, presencialmente. Então vamos fazer online, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, e foi a melhor coisa, assim. Por quê? O musical chegou em lugares. Eu venho de um lugar, gente, eu venho de Itabuna, sul da Bahia, terra do cacau, onde está acontecendo a novela agora. E eu não tinha teatro na minha cidade. O único cinema da cidade virou Igreja Universal. Eu não tive teatro. Eu vim conhecer teatro, Carol, agora, depois de mais velha, no Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio em 2007. Eu nem acredito que eu sou atriz, gente, profissional. Porque eu só vim conhecer teatro mesmo, pisar em um, quando eu chego no Rio. Essa peça online, ela atingiu pessoas em vários lugares onde o teatro não chega, assim. Sim, é muito importante. Então foi muito importante. Algumas pessoas que moram nas capitais, nas regiões centrais, e nos bairros mais privilegiados, elas imaginam que todo mundo que mora no Rio de Janeiro já foi à praia. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro nunca foi ao teatro. Como assim nunca foi ao teatro, nunca foi ao cinema? Sim. E a gente está falando de capital. Capital, imagina. Se você vai um pouquinho mais além, eu morei... No subúrbio, né? Eu morei em Macaé. Conheci muita gente em Macaé que nunca tinha saído para vir ao Rio de Janeiro. Olha isso. Que é a capital do estado que a pessoa mora. Sim. Então, eu acho que há assim, uma forçação de uma narrativa que diz que está para todo mundo e que não é real, e que a gente tem que estar muito atento, né? Para quem a gente está fazendo, né? Onde isso vai chegar, para quem vai chegar. Exatamente. Isso é muito importante. E mesmo no Rio, que é uma grande capital, muitas vezes eu percebo que a galera não consegue acessar porque não tem nem a grana de chegar até o teatro, porque os teatros estão localizados, a maior parte, né, das grandes peças estão no centro, zona sul. E aí a galera está na periferia, que tem que pegar 3 condições para chegar no centro, não vem, gente, não vai chegar. Felizmente a gente tem uma reativação das zonas culturais, né? Que tomara que na eleição a gente tenha o compromisso de votar bem, e de cobrar que essas políticas culturais permaneçam, porque muito importante, é muito importante. A gente acabou de fazer o circuito de lonas agora com o Leci e foi incrível, incrível. Em Bangu, lotada, e é isso, tem que ter acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, elas querem teatro, elas querem cultura, entendeu? Por falar em Macaé, a Menina Aquile, seu tambor falante, a gente está voltando com esse musical agora, depois de tantos anos, já depois de 3 anos que a gente não conseguia chegar no Rio, a gente conseguiu através de um edital do SESI Firjan, e a gente vai fazer Itaperuna, Macaé, Campos no ano que vem, Itaperuna, Macaé, Caxias e Jacarepaguá. Agora em outubro pelo SESI Firjan. Então, estou muito feliz que é um musical. Eu frequentei muito o teatro do SESI de Macaé. Ela é incrível. E é um musical para falar de África com as crianças. A gente fala de Sankofa, a gente fala de África, a gente fala de Imhotep, a gente fala das nossas criações. E da potência dos adinkras e dos provérbios africanos. E da potência que nós somos enquanto povo preto. E que é negado a gente. Por que também que aquilo existe? Eu acho que tem um lugar também que me foi negado no sentido de que eu só venho descobrir depois de mais velha. Sempre vendem pra gente uma África enquanto continente. Primeiro que reparto não é continente, é qualquer coisa, menos um continente gigante e potente. É sempre um lugar de mazela, de AIDS, de pobreza, de ebola. Nunca nos falam da nossa potência. E eu acho que a Menina Aquile, o musical, ele extrapola um pouco o livro, um pouco não, muito. O que é o livro, porque vem falar dessa África potente, colorida, bonita, e que a gente não romantiza. A gente sabe das questões, mas é um lugar potente, que é o que a gente quer que as crianças acreditem. Mas não é mascarar o que existe, é valorizar o que também existe. É isso. Porque quando o assunto é Europa, todo mundo traz o que há de belo. A torre, né? O Vaticano. Sim. Né? Mas ninguém mostra as mazelas dos
do dia a dia das pessoas Claro. que vivem lá. Claro, Né? Porque isso existe em todos os lugares. claro. O que a gente vê aqui, em termos de mídia, sempre no que diz respeito ao continente africano, é isso. Não existe uma mídia apontada para lá. E quando se aponta só para as mazelas. Né? Então, o nosso compromisso enquanto diáspora é Sim. transgredir esse lugar. Né? Sim, E sim. eu acho que o que era muito lindo no espetáculo, você falou das cores, da alegria, Sim. das músicas, Sim. né? E agora eu vou falar... Chegou onde eu queria. Agora eu tenho que falar, porque eu falei da música, não tem como fugir. Que, pra minha felicidade, eu tenho uma música com Verônica Bonfim nesse espetáculo. Rebola, que é um sucesso, Rebola, gente. cara, Essa música é um sucesso quando Eu a já gente rebolei coloca. no Sesc de São Paulo, né? Um dia a gente tô em São Paulo, assistindo uma exposição lá no Sesc Bom Retiro. Aí eu falei pra pessoa que tava comigo, eu conheço essa voz. Aí, que voz que você tá ouvindo? Eu falei, acho que tá vindo ali da biblioteca. Eu vou até lá. E eu comecei a caminhar. Quando eu chego perto, eu falei, eu não disse que eu conhecia essa voz? Tava lá contando história, cantando exatamente a música que a gente fez, enfim. E aí me fez rebolar até o chão. Né? Sim, é tão bonito. Esse livro, ele me trouxe vários presentes, sabe? Assim, porque quando eu publico, foi num momento muito difícil para mim aqui no Rio. Eu tava sem emprego, sem perspectiva nenhuma. Eu tinha acabado de voltar para o Rio, estava em Minas lecionando como professora na área ambiental, que eu também sou sou da área ambiental. Por falta de oportunidade na área artística, eu voltei para minha área ambiental acadêmica, não que eu não goste, tá, gente? As duas coisas são missão para mim, tanto a questão ambiental quanto a questão a arte, elas me conduzem, elas me guiam. Eu sempre me ancorei na professora, na academia, para poder não passar fome como artista, porque é isso, acontece, Sim. a gente passa fome, essa é a verdade. Não tem como pagar a conta. Só que nesse momento, sim, em 2016, eu falei, não, eu vou parar com isso, eu vou ficar no Rio, eu vou insistir com isso, eu não vou voltar para o meu conforto, eu não vou procurar um concurso, eu tinha acabado de passar em 2 concursos como professora. Eu não vou voltar para a academia porque não estou conseguindo pagar, eu vou insistir porque eu quero que dê certo. Não que eu vá abrir mão da minha carreira ambiental, eu amo de si, mas eu quero trabalhar cada vez mais como voluntária nessa seara, sabe? Eu quero mesmo ser artista. Eu vou ficar no Rio. E aí foi muito difícil, eu não passava em teste nenhum, era não atrás de não. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, um belo dia eu acordei, tava em casa sem saber como é que eu ia pagar aluguel, como é que eu ia fazer compra. Eu falei, cara, eu tenho um livro. Tá chegando Consciência Negra, 20 de novembro, eu vou pra rua. Eu fui pra Central do Brasil, peguei meus instrumentos, peguei meu berimbau, meu violão, meu pandeirinho, peguei o livro e falei, vou sentar e vou começar a contar essa história. Quem quiser passar e parar e ouvir, quem quiser fica. Eu preparei uma performance pelo 20 de novembro. E aí, sim, foi tão interessante que primeiro me expulsaram lá da Central, falando, você não pode ficar aqui não, vai pra rua, ali dentro. Eu falei, tá bom, vou pra rua. Aí na calçada, eu fui muito acolhida pelos ambulantes que estavam na calçada. Filha, fica aqui com a gente. Abri um lugar e eu botei meu pano africano e botei meus instrumentos e comecei a contar. Foi tão interessante porque algumas pessoas paravam e queriam dar dinheiro. Eu falei, não. Eu não quis pedir dinheiro, eu só tava querendo não enlouquecer. Te juro, eu queria só poder me ocupar com aquilo que eu mais amava. Que eu falei, bom, eu tenho um livro, eu vou contar a história, é uma história preta, é 20 de novembro, eu vou ficar ali perto do monumento de zumbi e vou fazer. Foi tão interessante, começou a parar uma mãe com uma filha, uma outra, aí gente com pressa parava e falava, ai, como eu queria parar pra ouvir, mas eu tô com pressa. E aí foi tão gostoso, porque a rua é isso, né? A arte de rua é democrática, né? Sim. Fica quem quer, ouve quem quer, não precisa pagar. E ali eu criei as brincadeiras que viraram a oficina brincante. Depois disso eu resolvi fazer uma oficina brincante para contar a história de forma brincante para as crianças, e foi isso que começou a movimentar a minha vida de novo. Aí começou a surgir convite, uma mulher me viu ali na rua, filha, você não quer ir na minha escola não, no dia 12 de outubro, ano que vem? E começou a me aparecer convite, e eu não cobrava, eu falava, você tem como pagar meu transporte? Eu vou. Nessa, as coisas começaram a surgir e de repente veio um cachê, veio um segundo cachê, e aí eu comecei respirar de novo no Rio, já estava por aqui de dívida, mas comecei a respirar de novo, e parte do movimento que eu fiz para criar essa oficina foi justamente o que eu levei para o espetáculo. Todas as brincadeiras, Carol, que eu criei para a oficina fazem parte do espetáculo hoje, e a gente ganhou a PTR. E uma das canções é com Simone, porque na pandemia eu peguei essa brincadeira toda, eu estava em casa quase surtando sozinha. Minha mãe fala que eu criei a oficina, não foi para brincar com criança em casa, foi para eu brincar.
Porque eu brincava mais que as crianças. Eu botei a câmera. Filho pequenininho em casa, falava, vocês não querem ver? Duas crianças. Gente, tem dois sereios aqui. Cara, eu peguei a câmera, botei, a gente começou a se reinventar na pandemia, né? Eu falei, cara, eu quero transmitir ao mesmo tempo pro Facebook, porque tem gente que não tem Instagram, só tem Facebook. Eu dei um jeito, eu consegui botar meu computador pro Facebook e meu celular pro Instagram. E simultaneamente ao vivo, brincando, mas eu brincava tanto, eu falava do livro, contando aquela história. Simone assiste e me manda no Instagram inbox. Teve uma música que você cantou, muito interessante, que você vai do chão ao céu e levanta. Eu escrevi um negócio aqui, e aí me mandou um texto sobre essa música que eu já tinha feito. Eu falei, meu Deus, peguei a música, peguei o trecho que ela escreveu, enxertei na canção e falei, a gente agora tem uma parceria. E essa música... olha o que ela fez comigo. Essa música, ela é um sucesso no espetáculo, as crianças amam. Hoje o espetáculo... Mas foi muito espontâneo, assim. A eu tava Yasmin, brincando daquele lado, eu tava brincando do outro lado, online. A gente não tinha uma relação próxima, né, Cí? Foi tão bonito. Foi. Porque Simone é uma escritora que eu admiro muito e super generosa, super nessa humildade toda que ela tem, dessa grandeza toda que ela é. Eu falei, nossa, que lindeza, ela estava em casa assistindo, ela viu, foi lindo. Foi lindo. E hoje essa canção... A canção empolga tanto. Eu acho. Foi muito... Mas você não sabe, na peça, a Yasmin Patacho, que é a atriz convidada para fazer esse espetáculo, ela faz uma aranha, que é a rainha Anansi, que não tem no livro aqui, mas tem no próximo livro e tem no espetáculo. E nessa brincadeira do chão ao céu, ela tá numa perna de pau. E aí ela desce de costas. E aí a gente fica, vai conseguir do chão ao céu? E aí a gente começa a rebola, menininho, e ela vai até o chão. E aí todo mundo fica, será que ela vai conseguir levantar na perna de pau? Né? Uma perna de pau desse tamanho. E aí todo mundo, vai! E quando ela levanta, sim, é uma farra. Mas é isso, acho que essa energia, né? A gente que ama a criança, que tá realmente trabalhando para entregar o melhor para elas, né? Tem que ter essa energia, senão a gente... Elas não se convencem, a verdade é essa. Os adultos compram, mas as crianças não se convencem. Não dá para enganar a criança, gente. Não engana a criança. Você vai ser comprado, mas vai ser consumido pelo seu público. Sim. E eu acho que essa é a diferença que eu vejo no seu trabalho, de tantas autoras negras que eu acompanho. Sim. A gente tem um compromisso ali que é visível e que se transmite de uma maneira muito genuína, pura, que é o lugar que a criança pega. Sim, que lindo. Eu acho que é muito isso. Mas você não ficou num livro só, né? Então... E aí, em 2022... E aí vem Teresa. Vem a Revolução da Teresa, uma rainha quilombola, que foi um convite que surgiu-se. A Plan International, tem a Plan Brasil, né, que no Brasil é um braço da Plan International, que é uma organização não governamental, que se dedica... A Plan trabalha com crianças e adolescentes, para tirar essas meninas de áreas de vulnerabilidade e violência. Né? Então, todo o trabalho da Plan é voltado para essa questão da infância e juventude de meninas, empoderar essas meninas, né? Acelerar o relógio para essas meninas viverem infâncias e mulheridades mais possíveis. E eles têm uma coleção chamada A Revolução das Princesas, que sempre foi uma coleção com autoras brancas e histórias brancas, mas nesse lugar de desconstruir a Rapunzel, desconstruir a Branca de Neve, sabe? Sim. Bem interessante. E aí, um belo dia, um dos técnicos da equipe, que me conhecia da época da faculdade, quando eu estudava em Viçosa, fazia engenharia florestal lá, ele me ligou e falou, Verônica, eu te indiquei para um trabalho, porque lá na organização que eu trabalho, a gente está procurando uma autora negra para escrever uma história preta dentro da coleção da Revolução das Princesas. Eu falei, eu quero. Eu topo. Ele falou, você topa fazer uma história baseada em Dandara? Eu falei, pode ser Teresa de Benguela, porque tá chegando o 25 de julho, e ele falou, pode ser, pode contar a história dela. Eu falei, eu queria que fosse inédita, posso? Ele falou, pode ser o que você quiser, ou inédito ou não. Eu falei, eu queria construir algo baseado nela, mas que fosse uma história mesmo. Então é uma história que eu crio para falar das comunidades quilombolas, sabe, Sim? Porque a Teresa, ela vem de uma comunidade quilombola, ela tem 9 anos, ela é super retada. Chega na escola, o menininho fala assim, seu nome é igual, seu nome é inspirado na Madre Teresa de Calcutá. Ela, não, é na Teresa de Benguela, porque a Teresa é com Z. E aí ela começa, do jeito que a gente adora. Mas ela não é uma menina antipática, não. Ela só é uma menina que ela sabe de onde vem, ela tem muito orgulho de vir daquela comunidade quilombola. E ela começa a contar para as crianças da sala, a professora se empolga com ela e fala, então, Teresa, conta pra gente, quem foi Teresa de Benguela? E ela conta.
e as crianças não conhecem a história de Teresa de Benguela, e ela fala com muito orgulho de onde ela vem, porque ela também vem de um quilombo. Sim. Então, essa história é para falar sobre isso, do orgulho de ser quilombola, do orgulho das nossas tradições e ancestralidade, e o desejo dela e o sonho dela é ser professora. Então, o livro encerra quando ela cresce, ela volta para a comunidade dela, quilombola, para letrar os mais velhos que não tiveram a oportunidade de ler e escrever. Então é uma história muito bonita de uma criança que sonha ser professora, e honrando a história de Teresa de Benguela. E foi um convite, eles me contrataram para escrever essa história, né? E não tem o livro porque é da Plan International, eles vendem dentro da plataforma deles, porque toda a renda de tudo que se vende lá é para justamente apoiar essa causa das meninas. Muito bom. A gente vai conversando, né? E quanto protagonismo negro, né? Em tudo isso, né? Sim. E o mais legal, assim, que eu vejo, que a gente está conseguindo construir, não precisava falar de dor para trazer protagonismo negro, sabe? Sim. A gente está falando de história. Sim. Pode ser que nessas histórias apareça história de dor, sim, porque os nossos ancestrais sofreram. Claro. Né? Mas não é sobre isso, né? Sim. É o protagonismo de uma criança de 9 anos que sabe do seu lugar. É isso. Né? E aquilo é a mesma coisa. Uma menina que ama tambor, ela toca tambor, sim, ela adora. Então, mais do que falar sobre a escravização, é sobre a potência que somos, né? Sim. Não que a gente não vá falar sobre isso, mas é não deixar isso ser maior do que aquilo que negaram pra gente, né? Para que as crianças... Eu sempre falo no final dos espetáculos, sabe, Cí, que eu desejo muito que as famílias brancas que forem assistir a gente, que elas saiam dali com um compromisso de criar os seus filhos para serem antirracistas. Ponto. Né? Para trabalhar a inclusão, a diversidade, a importância disso. E para as famílias pretas que forem nos ver, para que elas saiam dali com a certeza da potência que a gente é. Que a gente nunca esqueça a potência que somos, sabe? Porque tiram isso da gente. Eu sou fruto disso. Eu acho que eu escrevo sobre isso hoje porque durante muito tempo todo mundo me vê, você é muito forte, você... Não. Ninguém sabe da missa a metade. Pois é. A gente se constrói, a gente se constrói. Eu vi a Monique Evelyn, que é uma menina que eu admiro muito, né, baiana também, super influenciadora. Um dia ela falou assim, eu nunca fui tímida, fui silenciada. Aí eu falei, epa. Aí eu demorei quase 50 anos para entender que foi isso, então eu não era tímida, eu era silenciada o tempo todo, sim, por várias questões. Eu acho que tem um lugar muito doloroso aí, né, que é isso, a gente não quer falar das outras, mas a gente é forjado nelas, né, a gente é isso que nos constitui também, e eu acho que por isso que eu escrevo, mas eu acho que é um lugar que, nossa, é muito doloroso, né, ver como você também é podado, limitado na sua potência, na sua capacidade, né, e eu acho que minha vida toda e toda a minha arte é nesse lugar por causa disso. Todo o meu trabalho artístico, seja para a infância, seja no teatro, seja no cinema, na música, é voltado para uma pesquisa muito profunda sobre raça e gênero, porque é o que me constitui. Eu não tenho como falar de outra coisa que não sou eu, senão eu vou estar mentindo. Sim, por falar nisso, você citou a palavra orgulho, né? Você está com um projeto muito bacana, chegando para o ano que vem. Eu queria falar um pouco dele agora, né? Zona Lésbica. Zona Lésbica é um projeto muito legal. Envolvem 8 mulheres lésbicas. Somos 7 atrizes em cena e uma diretora. Todas lésbicas. E o projeto é muito interessante, ele vai estrear no ano que vem no CCBB aqui no Rio. E é um projeto que a idealização é de uma artista maravilhosa de São Paulo, a Dani Nega, porque ela vive na Zona Leste de São Paulo. E um dia ela chegou com essa história de zona lésbica. E aí, quando me convidaram como atriz, e depois não tinha dramaturga, eu falei, eu quero ser dramaturga, que ela me metendo. Eu falei, posso? E aí eu virei a dramaturga da história. A menina tímida, ó. Que só quer escrever, eu quero escrever. Eu falei, eu quero escrever nossas histórias. E aí, quando eu fui começar a escrever essa história, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, a gente pode fazer uma reunião, porque eu tenho uma pergunta disparadora para vocês. Qual é a sua zona lésbica? O que te constitui como uma mulher lésbica? Quando você se descobriu? Nossa, que pergunta. E a partir daí, Simone, mas foi um meet, um Zoom de mais de 3 horas. Mas surgiram tantas histórias, foi uma catarse, foi tão bonito ver, que é óbvio que isso que eu trouxe para a dramaturgia, e inclusive a coautoria, eu coloco elas como coautoras porque tem a história de cada uma de nós ali. E é uma história, gente, que é para, na verdade, é falar sobre mulheres que amam mulheres, que está para além da questão da sexualidade, está para uma questão de afetividade, do quanto a gente é parceira, do quanto a gente se acolhe, se abraça, o quanto a gente também, a partir das nossas dores, vivências e atravessamentos e violências, que tem muitas, e aí tem diferenças de mulher lésbica branca para mulher lésbica negra, e tem diferença para quem performa masculinidade, quem é mais feminina,
São tantas são Nuances, né? nuances, sim, que é tão complexo. Nós mulheres somos complexas. A gente é profunda e complexa, então não adianta falar de uma maneira rasa sobre isso. Sim. Então, é um trabalho que eu acho que é muito bonito, porque fala sobre nossas mulheridades, para além da lesbianidade, nossa mulheridade. Então, eu estou muito empolgada e muito feliz. A gente começou a ensaiar agora, não tem nada montado, ainda está tudo muito cru, mas muito vivo. Hoje, no ensaio, foi uma catarse. Uma menina desabou, chorou muito, falando dela, das vivências dela. E eu acho que isso tudo é material muito rico para a gente também se curar ao longo do Sim. processo, sabe? Tô feliz, eu E tô é muito bacana orgulhosa de saber que... Porque a gente não tem, muitas peças teatrais falando sobre isso. Sim. Quase não tem. Se você for fuçar, tem pouquíssimas. Aqui no Rio tem uma performance minha com a minha namorada, Delícias Lésbicas, que a gente fez ano passado, que a gente criou uma performance sobre isso. A gente tem pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E eu acho que tá na hora da gente falar, colocar essas histórias na cena, de uma forma leve, bonita. Falar a partir do afeto, né? Que eu acho que às vezes existe, mas existe numa perspectiva que não nos interessa. Né? E é sempre sobre nossas dores, violência, sabe? Sobre nossos corpos. Ai, tô cansada disso, gente. É porque raramente é feito por quem sente a dor. Né? Às vezes essa coisa da apropriação tem muito esse lugar da não identificação por isso. Porque a partir do momento... Claro, todo mundo tem direito a ter uma ideia para um lugar que não é seu. Claro. Mas se você tem essa ideia, procure parceiros desse lugar para partilhar, né? Para trazer, seja generoso o suficiente para ouvir, para dialogar. Sim, é o que eu e aí falo. Sim, você vai estar entregando um produto, né, artístico, onde as pessoas lésbicas, as mulheres lésbicas que vão assistir aquele produto vão falar: nossa, eu me vejo ali. É isso, eu tô aqui, né? Não foi por vaidade que eu falei eu quero escrever. Eu falei eu quero porque senão alguém vai escrever pra gente e alguém que não que não comunga da nossa história. E eu falo isso com muita propriedade porque eu tô cansada de fazer espetáculos onde as narrativas são escritas por homens brancos ou por homens, para falar de nós, mulheres negras. E são sempre homens brancos que têm a máquina, a caneta, que estão falando sobre a gente. Não que não vai falar de uma forma bonita. Acabei de citar o Leonardo Bruno falando sobre Leci Brandão, que é um grande pesquisador que a gente tem no Rio de Janeiro sobre samba. Ele é uma sumidade na história do samba brasileiro e fala belíssimo. É um texto lindo, você foi assistir, você viu. Não é sobre isso, né, de não poder falar. O que você acabou de dizer. Mas se cercou de pessoas pretas para poder contar essa história. Foi super generoso. Entendeu? É a consciência de que você não precisa contar sozinho, sabe? Você pode partilhar. Então, uma das minhas vontades de falar sobre isso, primeiro, porque eu sou escritora, segundo, porque eu venho desse lugar da escrita, e eu estava com muita vontade de falar sobre isso, e antes que alguém fale da gente por nós, vamos falar a gente? E foi isso que eu falei, meninas, vamos falar a gente mesmo? E aí foi super legal elas toparem e amaram a dramaturgia, aprovaram, graças a Deus. E isso acendeu uma pergunta aqui para mim, que você trabalha com infância, né? Você já pensou esse lugar, essa conversa lésbica para um produto literário ou teatral para criança? Ainda não, tenho pensado. Está passando pela minha cabeça agora. Tenho muito cuidado, né, porque é muito delicado, né? Ainda tem muito tabu, ainda tem muito preconceito, a gente ainda está morrendo. O espetáculo é para falar sobre isso, de uma forma leve, divertida, mas a gente está tocando em assuntos muito profundos. E a gente vai falar sobre as partes difíceis também. Eu lembrei agora de a gente está morrendo todo dia. Tem uma editora que me foge o nome agora, mas eu vou procurar e vou pedir para a Carol colocar o nome da editora, que é especializada em narrativa lésbica. Olha. E tem o livro da Cristina Vilaça, Três Mocinhas Elegantes. Não conheço. Que é muito interessante, traz essa narrativa, né? Um casal lésbico, duas mulheres com uma menina, então por isso Três Mocinhas Elegantes. Que lindo, É linda essa história da Eu tô pensando cada vez mais escrever sobre isso, quero muito, porque eu acho que é muito necessário, por mais que a gente hoje esteja vivendo num momento em que a nova geração, a Y, né, ZY, tá super desconstruída nesse lugar, eu ainda acho que é uma bolha muito grande, tá? A gente tá no Rio de Janeiro, eu convivo com muitos artistas, mas eu acho que se a gente for pro interiorzão, de onde eu venho, que é um lugar super coronelista ainda, machista, Itabuna-Ilhéus, aquela região do Cacau ali, a costa do Dendê, do Cacau, é justamente isso que o Jorge Amado retrata nas novelas, nos livros, é um lugar de um coronelismo muito forte ainda. Eu acho muito difícil uma criança de 12, 13 anos que está lá
pensar como uma criança de 12, 13 aqui, que não é nenhuma questão beijar menino, beijar menina. Ser trans, para quem tá no interior, ainda é uma questão. Se assumir, sabe? Até para menos que o interior, até as crianças que estão em periferia, às vezes criadas por avós, porque quantas das nossas crianças são criadas pelas avós? Exatamente. Então, assim, essas crianças, elas estão sendo educadas por pessoas que têm resistência a essas mudanças, né? E é compreensível que a gente pare para olhar essas pessoas com generosidade e dizer, ela não está conseguindo, ela não alcança. Nossa, né? bem lembrado. E essas pessoas estão educando algumas crianças desse nosso tempo até uma capital como o Rio de Janeiro. Verdade, né? bem lembrado. Ainda tem esse lugar. Bem lembrado. É muito difícil, mas eu tenho eu na verdade, se não é só sobre isso, eu tô com cada vez mais, já dividi isso com você, né? Com vontade de falar para a infância, de escrever para a infância. Aconteceu de escrever essa dramaturgia agora, teatro adulto, mas eu estou cada vez mais engajada e com uma energia voltada para escrever para a infância, porque eu acho que existe um público que a gente precisa cuidar e é urgente, sabe? Não que eu perdi a esperança nos adultos, né? Tô quase perdendo. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar a infância, sabe? E a juventude, porque a esperança tá aí. Aqui, no musical, ela tem a criança, ela é o futuro da humanidade, né? Ela fala isso pra avó dela, das rainhas da aldeia. As crianças são o futuro da humanidade. Então, acho que se a gente não cuidar dessa infância, que esperança a gente vai ter? Então, eu tenho muita vontade de escrever e trabalhar para essa infância. E aí, claro, tocando em vários assuntos, meio ambiente, falando dessa coisa da sexualidade também de uma forma muito divertida e leve. Meu próximo livro infantil, que vai sair em breve, é para falar de condições neurológicas, por exemplo. Autismo, TDA, TDAH. Claro que eu não vou falar diretamente nesses nomes, mas é para falar de uma coisa... Uma aranha atrapalhada, que é a Nancy. No musical ela é toda atrapalhada. Para falar disso de uma forma muito divertida e leve com as famílias, para tirar desse lugar negativo. Menino atrapalhado, menino esquecido, menino... Criança mais abestalhada. Trazer essa discussão que é tão delicada, né, dessas condições neurológicas, para um lugar de afeto. Então, o próximo livro... A palavra é poder, né? A gente precisa renovar. Uma coisa que a gente está em constante movimento, né? Volta e meia, algumas pessoas se referenciam a gente como repetitiva, mimimi, mas não é. Você precisa aprender que a vida é movimento, que a gente está aprendendo todo dia, e que se a gente aprendeu que uma coisa não cabe mais no nosso tempo, é o nosso compromisso tirá-la do nosso tempo. Se ela não cabe mais aqui, então para quê? A gente não precisa mais disso. A gente já entendeu que isso aqui está superado, né? Que não se refere a pessoa de determinada maneira, não se julga o outro, né? Respeite o diagnóstico do outro. Uma série de questões que a gente precisa conversar todo dia, para que todo dia a gente avance. Né? Mas é isso. A gente agora faz um trabalho muito bacana junto, que vai trazer uma questão que é pouco discutida aqui, que é o albinismo negro. Né? A gente não tem protagonismo nesse lugar, especialmente para a infância, e a gente participou de um projeto super legal a partir do livro da Tatiana, que é a história de Ayana. E nós fizemos uma música. E minha segunda parceria com a Simone. Gente, a Simone só me convida pra coisa boa. Eu tô em casa um dia, ela me liga. Vê, tem um infantil, uma animação para falar de albinismo entre pessoas negras. Você topa entrar nessa comigo? Vamos fazer uma música? Eu falei, vamos! Só me fala o dia, a hora e a roupa que eu tô pronta. E a gente criou uma música linda para animar, para fazer a trilha desse projeto, né? Nossa, você ainda me leva para gravar com o Léo. E a gente gravou com o Léo Mucuri, que é o meu parceiro, irmão. Um super músico, artista, produtor musical, aqui, baiano, de Mucuri, extremo sul da Bahia. A gente se encontra aqui no Rio e a gente começa a trabalhar juntos. Ele fez a produção musical da minha música Nega Luxenta, que a Si também já usou no trabalho dela, ou seja, a gente vive se namorando. Direto ela vive me convidando para alguma coisa e só me bota em coisa boa, gente. Eu sou tão grata, Simone. Ela é tão generosa comigo. Eu costumo dizer que a gente tem anjos da guarda, né, Carol? Por aqui, né? Pela terra. Aqui, ó. Aí sempre que é verdadeira. E aí a gente foi gravar no estúdio, no home studio do Léo. E aí, com a Simone, eu falei, vai cantar, vamos cantar junto, é isso, gente. Cantei, foi lindo. E a música fluiu assim, pum, eu vim pra aqui um dia, ela tinha uma letra, uma base, eu tinha algumas ideias, e aí de repente aquilo, pô, vamos ajustar. Eu peguei o violão, saiu assim, de uma vez só. Eu até arrisquei o pandeiro aquele dia. Foi.
E eu já vi que a Quanto tempo gente eu não pegava a gente tem um fluxo legal para compor, para trabalhar. E já convidei Simone para essa surpresa que vai vir aí, Nossa, vai para a ser gente lindo. transformar já no musical. Vai ser lindo. Aguardem. Aguardem que a gente não tá de brincadeira, não. É muito trabalho. Mas é sempre. Vamos lá. A gente está chegando ao final, né? E o gostoso de conversar, assim, com gente que a gente admira e ver potência mesmo no trabalho. Acho que esse é o objetivo do Se Convida. Se Convida é para isso, é para trazer pessoas que eu conheço e admiro para outras pessoas que de repente vão passar lá pelo YouTube do nada. E que programa é esse aqui? Nossa, que máximo, que legal, né? Então, é esse o lugar, né? Não tem um compromisso de perfeição de nada. Mas Uma pessoa que tem uma nota musical no nome, gente. agora Tá tudo eu fiquei, certo. olha, mas agora eu fui muito metida. Foi tudo certo. O próximo projeto já sabe que vai ter essa nota, né? Vai. Que nota você traz? Sim. Ai, Coisa Verônica, foi linda. muito bom conversar, mas Poxa, obrigada, sim. no início desse programa eu não disse que o Se Convida, ele tem a parceria, duas parcerias super importantes, que é a Mulher Preta e Sou um Negão, e a livraria Eu Casa da conheço Árvore. eles demais, meus queridos. Queridos, A gente queridos. tem uma parceria. Aline e César. Aline e César são dois queridos. Da minha época de Viçosa, tá? Estudamos juntos em Viçosa. Eles com outros cursos e eu na mesma época. Então, coisa mais linda. Tenho certeza que você vai gostar do que. Mentira, tem não presente. acredito, gente. Se Convida tem presente mentira. e a livraria Casa da Árvore vai oferecer um desconto no dia que o programa for ao ar. Vocês vão poder adquirir o Menina Aquiles Seu Tambor na livraria com desconto. Não acredito. Isso. Meu Deus. Espero que você goste. Eu quero te agradecer imensamente. Eu queria começar o programa falando do quanto eu tô grato, mas então vou fazer agora no final. Do quanto eu fiquei emocionada e feliz e honrada com esse convite, porque eu te admiro demais. Eu acho que eu dou muita importância à palavra. Também. Eu procurei o teatro, sim, porque eu sou muito apaixonada por Bethânia. E como cantora, eu falava, poxa, eu acho que eu vou fazer teatro, porque eu acho que eu preciso cuidar da palavra que eu falo no palco. Eu já queria estar como atriz e cena e não sabia. Mas eu dou muita importância à palavra, sabe? Eu acho que o que você faz, o que você se dedica a espalhar essas palavras, sabe? É tão importante isso, porque é isso, vai ficar para a eternidade. A gente não, mas o que você está plantando vai. Então, você é uma grande referência para mim, te digo isso, já te disse isso algumas vezes, então você sabe que é isso, te agradeço demais por esse carinho, por esse convite, de poder partilhar um pouco das nossas andanças. Não tinha mês melhor pra gente estar aqui juntinho. Viva as crianças! Viva os hereges! Acabamos de comer saquinho de Cosme Damião. Não é? Estamos aqui gravando. Então, assim, obrigada, sucesso. Eu torço muito para que isso vire realmente um programa de televisão. Gente, por favor, eu acho que... E você conduz lindamente, com muita elegância, olha, maravilhosa. Obrigada pelo carinho, obrigada, Carol, que está aqui também fazendo, né, parceira, filmando a gente, enfim. Obrigada por esse carinho, gente. E muito sucesso, porque você merece demais. Para todos nós, né? Todas nós. Axé. Axé. Querida. Obrigada, gente. Ai, que linda! Nossa, eu amo caneca! Gente, caneca linda! Socorro, eu amei! Essa semana eu vi você postando uma caneca e a Yasmin postou uma caneca sua. Gente, ela vai amar esse presente. Ai, eu não acredito. Ai, que lindo! Meu Deus, sim, que coisa mais linda. Tá muito bonito, né? Demais, 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 demais. Nossa! Obrigada, meu amor.